Olá, meus queridos, tudo bom? Muito prazer falar com vocês neste domingo. Hoje nós vamos iniciar uma nova jornada, uma jornada que vai falar sobre finanças. E o tema dessa jornada de junho é Deus no centro das finanças. Nós temos tratado sobre esse assunto, Deus no centro, né? Desde o início do ano, tá bom? Deus no centro de tudo. Lembra que nesse mês que passou, o mês de maio, nós falamos Deus no centro da família e assim por diante. Temos falado sobre o nosso tema muito importante deste ano, que é sempre colocando Deus no centro da nossa vida, tá bom? E nós vamos começar a nossa jornada então de junho falando sobre Deus no centro das finanças, tá ok? E hoje especificamente, então nós vamos falar sobre quem é o dono de tudo, que é o primeiro tema deste mês, tá bom? Desta semana, né? Deste primeiro domingo. Vamos ter uma oração e aí então nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Pai, muito obrigado por mais este domingo, abençoa as nossas vidas, dirija-nos em tudo. Estamos iniciando uma nova jornada e queremos pedir tua bênção, tua direção, que o Senhor nos oriente, que o Senhor fale conosco, que estes estudos, ó Deus, que esta jornada seja de grande utilidade para a nossa vida. Muito obrigado pela presença do Teu Espírito nas nossas vidas, que nos ensina e, ó Deus, nos admoesta, nos encoraja e pedimos, Pai, que o Senhor continue edificando a Tua igreja aqui neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, se você está chegando pela primeira vez, meu nome é Pastor Roque, tá bom? Eu sou da Igreja Batista Maranatá, ok? Se você está vendo esse vídeo, você quer compartilhar esse vídeo com outras pessoas que precisam aprender da Palavra de Deus, fique à vontade. Pode se inscrever no canal Roque Camargo e você pode então, pode até você pode se cadastrar, né? O canal lá, se inscrever, essa era a palavra, tá vendo? Eu ficando velhinho. E aí você pode então receber as notificações dos nossos vídeos. Toda quarta-feira nós temos também o nosso estudo de oração. Nós estamos estudando a Bíblia capa a capa, estamos no último livro da Bíblia, estamos em Apocalipse, já pensou? Passamos por tudo. E, inclusive, o livro de Apocalipse eu estou indo bem devagar, praticamente vai ser um estudo bem prolongado, mas um estudo muito importante, dentro da visão que nós cremos da palavra de Deus, tá bom? E aos domingos também nós gravamos as nossas mensagens e você pode também aproveitar os nossos estudos, ok? Então vamos lá então. Quem é o dono de tudo? Eu quero usar o Salmo 24, verso 1, que diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo, gente, grava bem essa palavra, tudo o que nela se contém, o mundo e os que nele habitam, tá ok? Muito bem. Certa vez, um homem muito rico olhou para suas propriedades, suas terras, seus investimentos e ele disse: eu construí tudo isso. Mas poucos anos depois, ele faleceu. E tudo aquilo que ele chamava de meu continuou aqui e foram passados para outras pessoas. Meus queridos, a verdade é que passamos a vida inteira chamando coisas de nossas. Por exemplo, minha casa, meu carro, minha empresa, meu dinheiro, minha conta bancária. Mas a Bíblia nos ensina uma verdade que confronta esse orgulho humano. Nada realmente nos pertence. Somos meros administradores temporários daquilo que Deus nos confiou. E o maior erro financeiro
de uma pessoa não é gastar demais. O maior erro é esquecer quem é o verdadeiro dono. E nesta passagem que lemos, Davi começa o Salmo 24 destruindo toda a ilusão de propriedade humana. Ele diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Quando entendemos que Deus é o dono de tudo, passamos a administrar os recursos em nossas mãos com sabedoria e com responsabilidade. Eu quero fazer uma proposta para vocês neste momento, tá bom? E eu quero ver com vocês algumas verdades que precisam ser lembradas sobre este assunto de finanças, tá ok? Algumas verdades que precisam ser lembradas. Muito bem. A primeira verdade é a verdade do pertencimento. Ou seja, Deus é o dono de tudo o que existe. Por isso que Salmo 24, verso 1 diz: ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Davi não diz parte da terra, nem algumas coisas pertencem a Deus. Ele afirma: a terra é do Senhor e tudo o que existe foi criado por ele. No Salmo 50, a gente só vou mencionar o versículo, Salmo 50, do verso 10 ao verso 12, diz assim: pois são meus todos os animais do bosque. Interessante. Deus não precisa de nada. Ele não depende de ninguém, mas tudo pertence a ele. O grande problema da humanidade é que desde o Éden o homem tenta agir como dono. Nada temos, meus queridos, não temos nada. Não somos donos de nada. Só somos mordomos, só somos administradores. Quando Adão foi colocado no jardim, tá me dando a vontade de espirrar, gente. Quando Adão foi colocado no jardim, ele não recebeu propriedade. Ele recebeu responsabilidade. Por isso, meus queridos, que a sua casa pertence a Deus. Seu trabalho pertence a Deus. Seu salário pertence a Deus. Sua vida pertence a Deus. Você simplesmente administra algo que já era dele antes de chegar às suas mãos. Quem se vê como dono desenvolve orgulho. Tudo é meu. É minha casa. É meu dinheiro. A gente desenvolve um orgulho muito grande. Quem se vê como administrador desenvolve responsabilidade, tá bom? Então, a primeira verdade importante que a gente tem que lembrar que é a verdade do pertencimento, tá bom? Tudo pertence a Deus. A segunda verdade é a verdade do comissionamento, ou seja, tudo o que temos veio das mãos de Deus. Tem um trechinho de 1 Crônicas, capítulo 29, verso 14, que diz: porque tudo vem de ti e da tua mão tu damos. Esta passagem fala do momento em que Davi estava arrecadando ofertas para o templo. E ao invés de se orgulhar das contribuições, ele reconhece tudo veio de Deus primeiro. Vem de Deus e Deus passa das suas mãos para nós. E o texto está dizendo que nós estamos entregando aquilo que é de Deus. Uma ilusão moderna é dizer o seguinte: foi o meu esforço. Bom, realmente, tem esforço da nossa parte. Mas quem é que deu a saúde? Quem é que deu a inteligência? Quem é que deu as oportunidades? Quem é que dá capacidade para a gente trabalhar? Sabe quem foi? Foi Deus. Às vezes agradecemos a Deus apenas pelo extraordinário,
Mas esquecemos de agradecer, por exemplo, pelo nosso emprego, pelo nosso salário, pela nossa aposentadoria, pelo alimento e pela força que Deus dá para a gente poder trabalhar. O orgulho diz, eu consegui. Mas a gratidão diz, Deus me permitiu conseguir. Tá bom? Então, esta verdade sobre comissionamento, Deus comissionou coisas para cada um de nós. Tá bom? Uma terceira verdade importante é a verdade do gerenciamento. Quando Deus é o dono, o dinheiro perde o controle sobre nós, tá? Quando Deus é o dono, o dinheiro perde o controle sobre nós. Mateus capítulo 6, verso 21 diz assim, onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Por isso que o problema nunca foi o dinheiro. O problema é o lugar que ele ocupa. Quando Deus deixa de ser o centro, o dinheiro se torna um ídolo para nós. E vamos tentar lembrar aqui, o que é um ídolo? O ídolo é qualquer coisa que ocupa o lugar que pertence a Deus. Alguns adoram o dinheiro. Outros adoram o patrimônio, os investimentos, os bens. Muito mais do que confiam em Deus. Aí cria-se o ídolo no nosso coração. Quando entendemos que Deus é o dono, somos mais generosos, menos ansiosos, menos gananciosos, mais gratos e principalmente mais fiéis a Deus. O dinheiro é uma excelente ferramenta, mas é um péssimo senhor. Então tome cuidado com isso, com esse gerenciamento. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Deixa Deus como dono, não deixe o dinheiro controlar a sua vida, tá bom? E por último, a última verdade é a verdade da temporariedade. Gente, nossa vida é temporária e passageira. Não podemos ser donos de nada. Jó capítulo 1, verso 21 diz, no saí do ventre de minha mãe e no tornarei para ela. Nenhum caminhão de mudança acompanha um funeral. Nenhuma conta bancária atravessa a eternidade. Mas a forma como usamos nossos recursos hoje possui valor eterno. Por isso que a pergunta não é quanto você possui. A pergunta é como você está administrando aquilo que Deus colocou em suas mãos. Gente, esta mensagem quer confrontar uma das maiores ilusões do homem. É a ilusão da posse. Não temos nada. Tudo pertence a Deus. Nós apenas administramos durante um breve, eu diria, pequeno período de nossa existência. E, gente, quando essa verdade ela entra no nosso coração, ou seja, de que eu sou apenas administrador, meu tempo aqui é curto, o orgulho diminui, a gratidão aumenta e a generosidade floresce. A ansiedade financeira, ela perde força. A ganância, meus queridos, infelizmente acaba destruindo os filhos de Deus. Mas nós temos que lembrar que ao Senhor pertence a terra e tudo o que nela se contém. Tudo é tudo mesmo, tá bom?
Vamos concluir. Desculpa, eu acho que a minha rinite está atacada, gente do céu. Vamos lá. Vamos concluir, tá? Mas vamos lembrar o seguinte, que eu falei de pertencimento, tudo pertence a Deus. Eu falei sobre comissionamento, ou seja, tudo o que temos veio das mãos de Deus. Deus comissionou coisas para nós, tá bom? A verdade do gerenciamento. Quem é que gerencia, tá, o nosso coração? É Deus. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E a verdade da temporariedade. A nossa vida é muito passageira, temporária neste mundo. Jó diz, nu saí do ventre da minha mãe e nu tornarei para ela. Nós não temos nada, ok? Mas eu quero trazer algumas perguntas para a gente refletir. Você se vê como dono ou administrador? Seu dinheiro está servindo a Deus ou ocupando o lugar de Deus? Você tem sido fiel naquilo que recebeu? Sua maneira de administrar honra ao verdadeiro dono? Essas perguntas são importantes para a gente pensar. Talvez hoje Deus esteja te chamando para devolver a Ele o controle, por exemplo, das finanças. Talvez você tenha colocado sua confiança no que você possui. Mas Deus quer hoje te lembrar que do Senhor é a terra e a sua plenitude. Tudo vem de Deus, tudo pertence a Ele e tudo deve ser usado para a sua glória. O que está em suas mãos pode parecer seu, mas pertence a Deus. Você não é proprietário, você é simplesmente mordomo do rei. É isso que eu quero deixar para vocês. Peço perdão pela minha rinite que está incomodando bastante, mas eu quero que você se lembre disso. Esse Salmo 24, verso 1 é muito importante. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. E os que nele habitam. Deus te abençoe. Pense sobre isso, reflita sobre esta palavra, tá bom? Forte abraço! Beijo no coração.